graça e paz. Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal, dando seguimento aqui à nossa série sobre as igrejas da Ásia Menor. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia já é a sexta, igreja aí. Estamos caminhando para o fim aí da nossa série, falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Essa carta, está entre as cartas. Ela e Esmirna são aquelas duas cartas que não foram exortadas por Jesus, só receberam elogios. E nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre essa igreja, sobre aquilo que Jesus tinha a comunicar a ela através aí do anjo da igreja. E estamos recebendo hoje também aqui, já esteve aqui, você esteve aqui na série dos evangelhos, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Tem vídeo dele aqui no canal. Você falou sobre o evangelho antropocêntrico, né? Isso. Falou sobre o evangelho antropocêntrico, é daquela série lá que nós fizemos. Procura aí no canal. Se você acredita em Papai Noel. Procura aí no canal que vocês vão achar. O Denilson, evangelista. Denilson Garuf. Tô aprendendo o nome dele, que o nome dele é chique. É difícil. Nome chique, tem que aprender o nome. Mas isso aí, gente, já se inscreve aqui no canal, deixa aí o joinha de vocês. Vocês fazendo isso, vocês ajudam bastante a gente aqui. Compartilhe também aí nos grupos aí da igreja, da escola dominical, etc. E ajuda a gente aí, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E também você pode se inscrever lá no canal Palavra Viva. Nós temos lá um conteúdo também exclusivo lá toda semana. Se inscreva lá também no nosso canal, vocês vão ser abençoados. E toda sexta-feira nós estamos seguindo aí a revista da CPAD, Lições Bíblicas, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, Nosso EBDcast com o Gediel, Você conhece muito bem, acredito. E temos também tido aí um conteúdo sempre abençoador. Então não fique de fora aí. Acesse aí o nosso canal, que temos aí um conteúdo todo abençoador. Nós vamos rodar a nossa vinheta aí e nós voltamos já para falar desse assunto. Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final, fim do mundo, livro sagrado. Miqueias Podcast apresenta as 7 igrejas da Ásia Menor. Bem, estamos de volta. Vamos lá então. Primeiro eu quero ler. Vamos ler a primeira carta. E aí nós vamos conversar em cima do assunto. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. O que você já pode dizer aí sobre a igreja de Filadélfia? Já pregou esse texto? Rapaz, se eu falar pra você que algumas partes dele, mas o texto inteiro não. Não cheguei a pregar não, mas é bem interessante esse texto aqui. Na verdade, quando eu vou falar de Apocalipse, eu tenho que falar pouco, porque Apocalipse eu gosto muito, então não... Você tem Eu gosto. Você fez pós-graduação em Apocalíptica e Profetismo,
tenho autoridade aqui em Apocalipse, eu tenho que tomar cuidado. Tem um texto aqui, depois eu vou fazer uma pergunta pra você me responder. Eu tava contando um monte de curiosidade, né? Só de livros sobre Apocalipse, só sobre o tema Apocalipse, sem contar Novo Testamento, Sim. livros sobre Apocalíptica, que é diferente, né? Apocalipse é uma coisa, Apocalíptica tem uma diferença aí. Mas só sobre o livro de Apocalipse, eu tenho 32 livros. Só sobre o livro de Apocalipse eu tava contando ontem, eu fiquei curioso. Tirando o comentário do Novo Testamento, que daí você já engloba mais um Você tanto. adotou uma linha de interpretação? Não, na verdade, o que acontece quando a gente fala que estuda Apocalipse? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o quê? É escatologia. Né? E, na verdade, você estudar o livro do Apocalipse não é escatologia. É uma coisa totalmente diferente. Você vai estudar outras áreas, você vai estudar... Na verdade, eu acho que não são muitos, é lógico que bastante pessoas sabem disso, mas você tem que estudar Apocalipse junto com os profetas. Sim. Porque senão você perde o sentido todo do texto. Porque se você olhar, por exemplo, até em manual de estudo, esse tipo de coisa, o livro de Apocalipse, ele é o único livro no Novo Testamento que é considerado um livro profético. Então, o Apocalipse ele é um livro profético e apocalíptico. Então, para estudar ele, você tem que estudar nessas duas nuances aí. Então, quando eu fui estudar essa pós aí, na verdade, né, tem uma curiosidade, eu também achei que eu ia falar, vai ser escatologia e tal. Aí que a minha visão abriu e mudou totalmente. Eu percebi que não é. De escatologia mesmo, eu não falei quase nada. Eu não estudei quase nada. Eu sei algumas coisas de escatologia porque eu gosto, mas... E porque o livro de Apocalipse, ele tem a base da escatologia da Assembleia de Deus, Sim. que fala do milênio, né? Então, do dispensacionalismo. Então, ele é o livro base. Então, por isso, mas quando você vai estudar o livro de Apocalipse, é até legal falar isso aqui, para quem for assistir, né? Tira da sua cabeça Apocalipse e escatologia. Não, escatologia você junta tudo que está na Bíblia, você pode fazer escatologia. Escatologia do Antigo Testamento, tem no Novo, tem nas cartas de Paulo. Agora, quando você vai estudar só o livro de Apocalipse, só uma curiosidade. Por exemplo, se for estudar o livro de Apocalipse, ele tem... Deixa eu pensar aqui que eu estou falando de cabeça. Pode ser que eu erre, mas você dá o desconto da memória. Ele tem 4 tipos de interpretação que você pode tirar dele. 4 tipos de escrita. Ele é um livro profético. Ele é um livro apocalíptico. Né? Isso daí é claro. Ele é um livro epistolar, que é tipo carta. E ele também é um livro... É esse último aí que eu ia enroscar. Ele também é um livro evangélico, que está ligado ao Evangelho. Sim. Ao Novo Testamento. Então você pode fazer várias leituras dele. Leitura profética, leitura apocalíptica, leitura de carta e também leitura como se fosse um evangelho. Porque aqui, é até engraçado, você falou de 7, né? Aqui tem 7 bem-aventuranças, só dentro do livro de Apocalipse. Então, para você ver a similaridade que tem com o Novo Testamento. Então, olha só a quantidade de leitura que você consegue fazer. É um livro... Só do livro de Apocalipse. Você considera o mais difícil da Bíblia? Porque geralmente as pessoas têm o livro de Apocalipse como o Apocalipse, né? Então, como o livro mais difícil. Apesar que a palavra Apocalipse é revelação, né? É tirar o véu, é tornar clara a coisa. Só que a noção do termo Apocalipse, ele quando você escuta Apocalipse, o que você pensa? Guerra, destruição, algo ruim. E, na verdade... o Apocalipse não tinha essa intenção. O livro que fala mais de esperança em toda a Bíblia. Eu posso falar de cadeira, em toda a Bíblia. É o livro de Apocalipse. Sim. E também é um livro que traz confiança e segurança pro crente. Porque o último página da história, o último capítulo da história, não foi escrito, a igreja venceu. Nós estamos com Cristo, o mal foi dissipado. Isso traz paz para nós. Nós não somos de uma teologia que pensa que o mundo está estamos num ciclo constante de que vai tudo se repete, não. Ou que não haverá uma conclusão. Não. A gente sabe que é um fim glorioso e acabou. O bem sempre vai vencer o mal. Então, e essa ideia de bem vencer o mal, ela vem da literatura apocalíptica. Porque, na verdade, isso daí não existia, né? Até esse comentário que você falou aí do bem vencer o mal, ele não existia, porque ele passou a existir depois da literatura apocalíptica, que nasceu depois da volta do exílio.
Porque até o exílio babilônico, eles pensavam de uma forma. Depois que eles passaram pelo exílio, mudou-se a forma de profecia. Então, o que acontece? A profecia, antes, era pensada assim. Eu sou o povo escolhido, Deus não vai me tocar e não vai acontecer nada comigo. Só que o povo escolhido pisou na bola. Então, o que Deus fez? Foi lá, castigou. Primeiro foi o Reino do Norte, que foi a Síria, que destruiu em 722, Sim. se eu não estou enganado, antes de Cristo. Depois teve o cativeiro babilônico, em 3 etapas, né? 606, 597 ou 96 e 586. Aí depois do cativeiro babilônico, que daí Ciro ele libertou o povo, é nesse período, Miqueias, que o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico, que mudou o pensamento profético deles. Que daí o pensamento, a profecia deles se transformou numa profecia apocalíptica. Por quê? Porque daí eles entenderam o seguinte, peraí, a gente entendia Deus errado. A gente entendia que Deus, ele não ia fazer nada conosco. Agora nós já entendemos, peraí, esse Deus, se eu pisar na bola, ele me castiga. Então eles passaram a criar uma outra literatura, que é a literatura apocalíptica, que ela vai focar no quê? No fim do mundo. Vai focar no dia do Senhor, na destruição de tudo, que está lá em Joel 2, né? Que está em Amós, que fala Malaquias, que fala da destruição. Então, o que acontece? O livro de Apocalipse, eu falei para você, né? Você me corta, tá? Porque daí eu começo a falar. Daqui a pouco eu corto. Você me corta. Vamos voltar para Filadélfia já, calma aí. Você me corta. Aí, o que acontece? Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque daí o livro de Apocalipse, para você entender tudo que está dentro dele, você tem que entender isso. Então, quando João escreveu, ele escreveu com essa mente. Porque quando João escreveu, ele escreveu e a literatura apocalíptica que surgiu lá, os livros que não estão na Bíblia, né? Alguns que não estão na Bíblia, mas outra vez a gente fala disso. Mas já estavam todos escritos. Certo? Então, para você entender qualquer lance ali do Apocalipse, você tem que entender isso. Senão você entende errado. Senão você pega igual muita gente faz a interpretação das 7 igrejas como 7 períodos. As 7 igrejas do Apocalipse, eles fazem a interpretação como 7 períodos da igreja. Sim, né? Daí, quando nós começamos a gravar, eu tenho até um livro do Antônio Gilberto aí, que ele interpreta assim também, né? Aí, tô falando pra você, eu vou falar muita coisa que eu posso... Não, só vamos fazer esse corte aqui, daí nós já entra aqui no nosso... Ele fala sobre isso. Mas eu já vi outros falar sobre o mesmo assunto e eu entendo dessa outra forma. E, na verdade, o 7 fala de completude, né? O número 7 é completude, né? E eu entendo que o perfil das 7 igrejas estão em todos os tempos da história. Não tem como. Todos os períodos da história, você tem uma igreja de Éfeso, você tem uma igreja de Filadélfia, de Esmirna, de Pérgamo, de Laodiceia, porque esse é o retrato da igreja em todos os períodos da história. Você tem igreja que você tem que elogiar e exortar, outras que você só tem a elogiar. Faz parte isso já de toda a história. Como a gente, basta você pegar um livro de história da igreja, você vai ver. Todo o período da história você tem momentos de altos e baixos, né, da igreja, seja do catolicismo, né, e do protestantismo. Porque depois que entra a reforma protestante, a gente se foca só no protestantismo e esquece do catolicismo. Mas todo o período da história há momentos de altos e baixos. Sim. E você consegue perceber essa identidade da igreja em todos os momentos. Mas há outros que não, separam, né, períodos da história ali e tal, aí é outra história. Então, mas tipo assim, o que você falou, vamos ver se eu entendi a sua fala, pelo que você falou, você enxerga tipos de igrejas de todas as eras, dentro de cada igreja Apocalipse, quer dizer, você vê características. Sim. Certo? Das 7 igrejas, eu vejo essa síntese de todas, eu vejo em todo momento da história, você vê. A gente percebe isso. Sim, qualidades e defeitos. Por quê? Porque o livro do Apocalipse ele é um livro humano, né? E também ele fala das características humanas. A gente vê um arquétipo aí, né? Da realidade da igreja. Porque Jesus está falando com essas igrejas aí, não são, nós já falamos em outro podcast, não eram só essas as igrejas da Ásia Menor, né? Tem Colossos e Herápolis ainda, que não foram citadas. E talvez até outras que a Bíblia nem cita, né? Talvez se a gente ache na história. Mas, quer dizer, Jesus tinha um propósito ao falar com aquelas 7 igrejas, né? Havia um propósito.
que a gente até não consegue compreender claramente na sua totalidade. A gente entende de acordo com o que está revelado aqui. Mas ele poderia ter mandado uma carta para Colossos, para Hierápolis, ter resolvido toda essa situação. Então eu vejo o número 7 ali como essa completude. É que na verdade, né? Desculpa cortar você. É que na verdade, é o que você falou do 7 da completude, né? Só para não perder a linha de raciocínio. É lógico que Jesus está por trás disso tudo aqui. Só que também a gente tem que entender o seguinte: tem o pensamento do escritor. Porque a Bíblia ela foi escrita. Vamos lá, pela inspiração divina, mas por pessoas humanas. Sim. Então Deus ele respeitou o pensamento humano, o tempo humano, a época humana, o pensamento daquele que escreveu. Deus respeitou. A inspiração está ali, mas tem as características dele. Então, por exemplo, provavelmente João escreveu para essas 7 igrejas porque ele era bem visto também por essas igrejas. Certo? Porque ele escreveu provavelmente no ano 90 a 100 depois de Cristo, né? Com certeza vocês já falaram isso, mas assim, ele já estava numa idade um pouquinho velhinho. Provavelmente ele escreveu para igrejas que já ele tinha assim uma autoridade. Então por isso que tem esses tipos de igrejas, também, né? Provavelmente Também porque essas 7 igrejas elas estavam dentro de um centro, né? Ali que ajudava na administração e tal. Mas ninguém sabe ao certo por que ele escreveu 7. Só que o engraçado é o seguinte, ele tinha algo com 7, né? Ele tinha algo no com Evangelho 7. você vê isso também. Porque tem lá 7 eu sou, 7 candelabros, 7 no livro de Apocalipse estrelas. tem isso também. Não, é só no livro de Apocalipse. Só no livro de Apocalipse. Vamos ver se eu consigo lembrar. 7 candelabros, 7 estrelas. O candelabro seria as igrejas, a estrela seria os pastores, né? Depois tem 7 luzes, tem 7 chifres, 7 espíritos, tem 7 selos, tem 7 pragas, 7 taças. Sim. Deixa eu ver se eu vou esquecer. Eu já esqueci de alguns, mas eu esqueci de algum, mas tem. Tem muitos 7. Como no Evangelho também ele faz isso. Como no Evangelho também. Então ele tem 7 trovões. Não sei se você já viu isso, mas tem 7. E eles falam, rapaz. É engraçado. Tá lá em Apocalipse 10. Se quiser, depois eu leio pra você. Mas 7 luzes. Então olha pra você ver. Vai ter que marcar a 7 podcast só falar desses 7. No número 7 do Apocalipse. Mas isso aí é importante, por quê? Porque daí a gente entende o pensamento de João, que ele estava querendo falar o quê? Muitos também erram nisso, né? Eu não sei. Eu tô falando o que eu sei. Mas muitos erram nisso, por exemplo. Eles falam assim, as 7 igrejas está só no capítulo 2 até o capítulo 3, aí tem a igreja de Laodiceia, acaba no 22. Do capítulo 4 em diante, não é mais para 7 igrejas. E é um erro total isso. Por quê? Porque as 7 cartas, na verdade, não são cartas, né? Elas têm algumas características de cartas, mas elas são mensagens proféticas que Jesus mandou João escrever. Então, o que acontece? Todo o livro de Apocalipse são para essas 7 igrejas. Por que eu digo isso? Porque as 7 igrejas representam a totalidade do povo de Deus. Então, todo o livro de Apocalipse ele tem que ser lido entendendo que é para a totalidade do povo de Deus e também para essas 7 igrejas. Então, há uma probabilidade muito grande, Miqueias, de Apocalipse ter sido um livro circular. Sim. Né? A ideia da epístola de Paulo lá aos Efésios, que muitos dizem que não foi Paulo que escreveu, provavelmente por ela ser circular. Então, tem essa ideia de circular. Ela rodava ali na Ásia Menor. Joia? Então, tem tudo isso aí. Joia? Pra Filadélfia. Vamos lá pra Filadélfia. Senão a gente já vi que ficou bom o negócio aqui. Vamos lá pra Filadélfia. Vamos lá. Primeiro eu quero que você fale aí um pouco sobre a cidade aí de Filadélfia. Pra dar um contexto aí pro pessoal. Então, a ideia da Filadélfia, ela teve esse nome porque o irmão de Átalo II, né, deu o nome dele de Filadelfos. Ele seria Átalo II Filadelfos. E o nome do irmão dele que me fugiu, rapaz. Mas eu tenho marcado aqui. O nome dele eu tô tentando lembrar faz tempo aqui, não consigo lembrar. Vamos ver se eu peguei aqui. Vamos ver se eu acho o nome dele aqui. Eumenes. Esse daí, obrigado. É um nome difícil mesmo. Eumenes, por isso que eu não lembrava. E o que acontece? Muitos comentaristas, muitos livros dizem o seguinte, que as
A cidade de Filadélfia ela foi fundada por Átalo II. Uhum. Só que os comentaristas mais recentes e grandes comentaristas dizem não, que ela foi fundada por Eumênides. É isso mesmo? Você Sim, leu aí? Eumênides. O irmão dele, em 196 antes de Cristo, que ela seria a cidade mais nova, né? Sim. E só, eu até marquei aqui, 159 antes de Cristo, que Átalo tomou o poder. Por quê? Porque daí o irmão dele morreu, e daí ele tomou o poder. E o legal da história é o seguinte, que teve um momento da história, o Miquéias, que o Eumênides, né? O irmão deles, Eumênides mesmo. O Eumênides, ele sumiu. E o povo falou, o que aconteceu com ele? Acharam que ele tinha morrido, acharam que tinha acontecido alguma coisa. Aí o irmão dele, o Átalo II, tomou o poder. Só que o que aconteceu? O Eumênides voltou. Aí quando o irmão dele voltou, o que ele fez? Ele estava como rei. Ele pegou todo o amor do mundo, deu o reinado de volta pro irmão. Então, olha que interessante, que Filadélfia significa, né, amor de irmão, né? Que tem duas palavras gregas ali, né? O filéu e o adelphos, né? Que seria, o filéu seria o amor de amigo, de amizade, e o adelphos de irmão, né? Então seria ali um amor de irmão. Um amor fraternal, né? Então, olha que interessante, mas por quê? Porque o Átalo II, ele foi chamado disso pelo seu irmão, por quê? Por esse ato, por outra coisa também. Os imperadores romanos queriam que Átalo II tomasse o poder. E ele falou, não, jamais eu vou fazer isso com meu irmão. Então ele tinha um amor muito grande pelo irmão. Então só em 159 depois de Cristo que ele tomou o poder. Depois que o irmão dele morreu, né? E eu acho que a característica assim, mais interessante dessa cidade de Filadélfia é que ela era uma cidade que também tinha adoração, né? Tinha adoração aos imperadores. Também uma outra característica que pode ser porque de nomes também. Por que João escreveu também? Porque eles tinham culto aos imperadores. Todas as 7 igrejas tinham culto aos imperadores. Então ele escreveu também como... Chegaram a mudar o nome, né? Para Neo-Cesareia. Neo-Cesareia, isso mesmo. Cidade do Novo César. Cidade do Novo César. Depois também mudaram lá para, acho que é Flávia, né? Flávia, isso mesmo. E Jesus vai usar isso depois lá na frente, né? Fazendo um trocadilho com a história deles mesmo, né? No final da carta, ele falando que vai dar um novo nome e tal. A promessa, né, que ele vai fazer para a igreja. E aí tem isso, né? Outra coisa, a localização é boa, né? Uma rodovia, né? Bem movimentada entre o Oriente, a Ásia, no caso aqui, e o Ocidente, a Europa. Quer dizer, ela estava num lugar bem assim, propício para a pregação do Evangelho, né? Que liga um extremo ao outro. E talvez seja aqui também uma chave de interpretação a questão da porta, né? Porta que ele abre, ninguém fecha e tal. Questão da missão, né? Por estar num corredor importante de pregação do Evangelho. Muitos ligam isso daí até com as missões de Paulo. Sim, e tal, com as cartas de Paulo. Ela está numa localização estratégica aqui para a evangelização. Muito bem. Tem outra coisa que você quer acrescentar? Vai guiando aí. Tem outra coisa que você quer acrescentar? Tem. Você quer? Eu falo uma outra coisa interessante aqui. Seria interessante a gente ler o texto aqui, ó, só para curiosidade. Apocalipse 2, você tá com a Bíblia aberta aí, da primeira carta. Eu vou ler o pedacinho da primeira carta, só para você ver. Que foi escrita à igreja de Éfeso. E eu quero pedir perdão pro pessoal que vai assistir, porque eu tô olhando um pouco para lá, porque eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, eu tenho um problema na vista e eu tô com sensibilidade e claridade. Então, pra lá tá a luz, então sempre tô olhando pra cá. Não é porque eu tô com vergonha que eu não quero olhar pra lá, não. É que é difícil pra mim mesmo. Tá? Não. Então, pra mim é melhor olhar pra você. Eu já até recomendo o pessoal, nem precisa olhar tanto pra lá. E olha o que diz aqui em Apocalipse 2, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Aí ele diz assim, estas coisas diz, certo? Como é que tá aí na Bíblia que você tá lendo aí? Tá estas coisas diz também? Isto diz aqui. Isto diz. Agora, olha só. Vai na carta à igreja de Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz, isso diz. Certo? Vai à carta de Pérgamo, versículo 12. Estas coisas diz. A carta de Tiatira, versículo 18. Estas coisas diz, isso diz. A carta de Sardes, versículo
capítulo 3, versículo 1. Ó. Estas coisas diz a igreja de Sardes. E vamos para que a gente está lendo aqui hoje. Ó. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estas coisas diz. E se você for em Laodiceia, o versículo 14 também diz lá. O anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz. Olha que interessante. Todos os textos para a igreja têm essa introdução. Isto diz, estas coisas diz. O que significa isso? Como o Apocalipse ele é o livro do Novo Testamento, eu não vou afirmar isso, tá? Eu não me lembro. Eu acho que eu já li, eu já ouvi isso, mas eu não vou afirmar, porque eu posso estar fazendo uma afirmação falsa. Mas pode ser, provavelmente, muito provavelmente, é o livro do Novo Testamento que mais usa o Antigo Testamento. Eu tenho quase certeza que eu não estou errado, tá? Só que, para não dar uma informação falsa, mas se ele não é o que mais usa, ele está perto, tá? Eu tenho quase certeza que é. Porque o livro do Apocalipse, ele é totalmente Antigo Testamento. Totalmente Antigo Testamento. Você vai ler ele, você vai puxar para o Antigo Testamento, você vai ver que a gente vai conseguir ler algumas coisas aqui do Antigo Testamento, que está nesse texto aqui da igreja de Filadélfia. Então, quando João escreve isto diz, ele está fazendo ligação ao assim diz o Senhor. Porque o que João está querendo transmitir aqui nesse escrito que Jesus deu para ele a visão? E eu quero retomar isso, Miquel, porque senão o povo tem que entender isso. João teve a visão, ele sentou, ele escreveu com as suas palavras, certo? Ele teve a sua interpretação daquilo que ele viu e escreveu. A inspiração divina está aí. A gente tem que entender isso. Então, quando ele escreve, ele usa. Isso daqui não é uma coincidência. Ele usa sempre. Isto diz. É como se ele falasse assim. Assim diz o Senhor. Querendo dar autoridade divina a Cristo. A mesma coisa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não era assim diz o Senhor? É a mesma característica dos livros proféticos. Quando o profeta ia falar algo que diz o Senhor, ele falava assim diz o Senhor. Assim diz Yahvé. Assim diz Elohim. Então, é a mesma coisa aqui. Estas coisas diz. Por que João faz isso? Para dar autoridade divina à carta. E a forma que Jesus se apresenta aqui, né? Isso diz o que é santo. O santo e verdadeiro. Que é verdadeiro. Né? O Kadosh. Que tem a chave da vida. Porque mostra que santidade, atributo da sua santidade. O Hagios e o Kadosh. Imutabilidade de Deus, que ele não tem sombra de variação, ele é o que é e ponto. E a soberania, que tem a chave, né? Tem o domínio, tem o controle. Isso aqui é interessante, porque eu percebo que as pessoas, a gente tem falado sobre isso nas outras cartas, né? Por exemplo, nós falamos em outra carta que Jesus é aquele que tem espada. Aí ninguém quer um Jesus que tem espada. O Jesus que tem espada não é legal. No outro diz que ele tem olhos como chama de fogo. Quem quer um Jesus com olho que chama de fogo? Ninguém quer. Aí aqui piorou, porque daí diz que ele é santo. Né? Porque esse Jesus, né, que muitas vezes estão pintando por aí, muitas vezes não é o mesmo Jesus que nós observamos nas páginas da Palavra de Deus no Novo Testamento. E eu penso que talvez o maior problema dos que não professam a nossa fé não é crer em Jesus. Eles acreditam em Jesus, mesmo que não creiam que ele é filho de Deus, mas creem no Jesus histórico. Mas o problema não é esse. O problema é você dizer que esse Jesus é santo. Por quê? Porque o fato de você ter uma divindade, porque o problema também não é a divindade. Porque eles creem em vários, tem gente que crê em tudo, que crê que vaca é Deus, crê que barata é Deus, crê que sabe, um monte de coisa é Deus. O problema é você ter um Deus que é irrepreensivelmente santo. Porque não é um Deus legal pra mim, porque eu sou pecador. Pra que eu vou ter um Deus santo? Um Deus que me confronta o tempo todo, que diz que eu tô errado, você tá entendendo? Então, às vezes esse Jesus recriminado é porque é um Jesus que estão recriminando o quê? Porque é um Jesus que é santo. O próprio Deus judaico-cristão é um Deus. O povo não gosta da ideia do Deus judaico-cristão, não é nem por causa que nós cremos num único Deus, mas porque também nós cremos num Deus que é santo. Três vezes santo. Tá lá em Levítico 19, né, se eu não estou enganado. Sede santos, como eu sou santo. Então, olha só para você ver que legal. Você comentou do santo, eu já falei que Kadosh, né, Hagios, que seria Kadosh no hebraico e Hagios no grego, que é o quê? É um atributo de quem? Do Deus do Antigo Testamento. Ele era o Deus Santo, ele era o Deus Kadosh, ele era o Deus Santo. Olha como João
Ele puxa tudo pro Antigo Testamento. Ele é o Deus verdadeiro. Então, quando ele escreve isso daqui para a igreja de Filadélfia, o que ele está querendo dizer? O povo lá, muitos não acreditavam. Então, ele está afirmando, ó, ele é o santo, ele é igual ao Deus do Antigo Testamento e ele é verdadeiro. Por quê? Esse Cristo que vocês estão servindo aí, até no ano 90 depois de Cristo, né? Finalzinho do primeiro século, o povo ainda não acreditava. Então, ele está fazendo o quê aqui? Uma reafirmação. Por isso que eu acredito, Miquéias, e eu tô entre os que estudam a Bíblia, né? São poucos hoje que acreditam que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse. E pelo que eu estudei já, eu sei que na academia hoje, ninguém acredita que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse. Mas eu acredito que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse por algumas coisas, que não é o tema hoje, né? E a gente não vai, né, excluir todos os temas, mas eu acredito por quê? Por causa dessas nuances que ele tem também com o Evangelho de João. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele também tem uma ênfase de fazer o quê? Demonstrar que esse Cristo aqui do Apocalipse, ele é mais santo ainda, mais guerreiro ainda, mais divino ainda, do que o Jesus que ele apresentou lá no Evangelho dele. Não, e isso aqui é um ponto importante. O João, o apóstolo, ele é aquele que é um dos primeiros discípulos, e é o único que não abandona Jesus. Exatamente. Mesmo na cruz ele está lá. Então ele viu o Cristo ensanguentado no alto de uma cruz. Ele viu provavelmente Jesus sendo tirado da cruz, sendo colocado no sepulcro. Ele viu um Cristo morto ali diante dele. E depois aqui, ele não está vendo o mesmo Cristo, ele está vendo um Cristo glorioso. Santo, sem feridas, sem sangue nas mãos, sem nada. Perfeito, corpo glorioso. Então, se ele tinha fé naquele Cristo, agora ele tem mais fé nesse Cristo, porque ele está vendo um Cristo que ele ouviu, que ele caminhou lado a lado, até na carta lá, 1 João, né? Ele fala, eu toquei a palavra da vida, né? Ele mesmo recostou a cabeça no peito de Jesus. Toquei a palavra da vida, olha, confrontando o gnosticismo, né? Que Jesus é um fantasma, né? E tal. Quer dizer, ele foi o que mais assim, experimentou e que escreveu nas cartas com clareza para provar que Jesus é Deus de fato. Sim. O próprio Evangelho é para que creia isso. Né? E você falou uma coisa que eu acho que nós fugimos um pouco, que a gente fala bastante, né? Eu falo bastante. Você falou assim, que a maioria das pessoas, né, elas têm medo do Apocalipse, elas não gostam de ler o Apocalipse. E eu falo uma coisa, eu sou defensor de que o melhor livro do Novo Testamento é o Apocalipse. É o livro que mais evangeliza, mais traz esperança, mais demonstra Cristo. E quando você começa a estudar ele, não só aqui nas 7 igrejas, porque todo mundo faz o quê? O que todo mundo faz? O que a gente vai estudar, Miquéias? Vamos estudar. O que a gente vai estudar em Apocalipse? As 7 igrejas. Você ir pro capítulo 5, capítulo 4, que é a visão do trono, ninguém vai. Você ir pro capítulo 6... Aí é com os doutores. Não vai, ninguém vai. O povo para ali no céu. Então... O que acontece? Quando você vai, por exemplo, olha isso aqui, ó, essas coisas diz, por exemplo, daí você lembra já, assim diz o Senhor, Jesus é Cristo. Ele é o santo e verdadeiro. O que João está querendo dizer com isso aqui? O povo não acreditava. Ele é o santo porque ele é o quê? Ele é o Kadosh. Ele é o Messias esperado. E ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus, igual está lá em Isaías. E próprio ele João, é o verdadeiro. É no próprio Evangelho de João que ele diz, né, nas palavras de Jesus, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele é a vida. É o próprio João que escreveu isso também. É o próprio João. O outro ponto aqui... Isso, vai guiando aí, vai ajudando a gente, vai puxando aí. Tem a chave de Davi aí, né? Que abre, ninguém fecha ninguém abre e tal. Aponta para a soberania, né? De Cristo, o reino de Deus também, né? Cristo como soberano e tal. Só que a ressalva que eu queria fazer aqui... Pode fazer. É que as pessoas leem. O pessoal ama. Se você pegar lá na sua congregação e abrir lá no culto normal... Fala aí que eu vou vamos ler a leitura introdutória e a carta de Filadélfia, os caras vibram. Eles pulam da cadeira até. Fala assim, é resposta de oração, aleluia. Até em línguas os caras falam. Por quê? Por causa disso aí da chave? Por quê? Porque eles pegam textos como esse aqui, né? Tanto esse como o que vem depois desse. Certo. Pra fazer uma interpretação pessoal. Né? A questão da chave, a questão da porta, que nós vamos ver. Esse texto, o que você poderia dizer? Essa interpretação triunfalista, neopentecostal. Uns negócios assim, porque tiram leite de pedra desses textos aqui. E qual que era a finalidade de Jesus quando ele estava falando isso aqui em nome de Jesus?
Então, aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Quando você vai, eu vou falar algumas coisas só, mas quando você vai, por exemplo, é porque eu gosto de puxar para o Antigo Testamento, você vai perceber isso. Eu pego o Apocalipse, eu jogo tudo para o Antigo Testamento. Por exemplo, esse texto, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem, eu já falei do santo verdadeiro do Antigo Testamento, a chave de Davi, isso daí está lá em Isaías 22, 22, que diz assim, ó, fala sobre o servo de Ezequias, que é o Eliaquim, que tomou o lugar de Sebá, que era servo de Ezequias, e diz assim, ó, naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como o pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele a abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Quando João escreve isso daqui, ele fala assim que Cristo é aquele que tem a chave de Davi. O que ele faz com o coitadinho do Eliaquim que está em Isaías 22? Pra gente hoje. Não dá. Ele era um tipo de Cristo lá. João tá dando base para eu chamar o servo lá de Ezequias, o Eliaquim, de um tipo de Cristo. Por quê? Porque ali, ó, Deus está falando, eu vou dar a chave da casa de Davi para esse servo aqui, porque ele é honesto. Ele é humilde, ele precisa de mim, ele depende de mim. Aí, como você falou de hoje, o Sebá, ele tinha o quê? Ele achava que ele conseguiria as coisas com a sua própria força. Se você for ver o contexto lá, de Isaías 22. E o Eliaquim não, eu dependo, eu sou servo. Aí quando você fala desse negócio da chave de Davi, não tem nada a ver. Aqui Jesus está dando o poder, a autoridade, igual ele deu para Eliaquim, Deus deu para Eliaquim, no sentido do quê? Eliaquim tinha o poder e a autoridade porque Eliaquim era servo. O povo aqui que recebe a chave de Davi, que é a igreja de Filadélfia, que não tem nenhuma repreensão de Jesus, ela é chamada também de, a gente fala tanta coisa e esquece, né? Ela é chamada da igreja do amor perfeito. Isso aqui é chamada da igreja do amor perfeito. Então, olha só, o que está falando esse texto? A chave, a autoridade Deus dá para aquele que o serve. Deus dá para aquele que é submisso, para aquele que é humilde. Não tem nada a ver com esse negócio. Deus vai dar a chave, vai dar a chave do carro, vai dar a chave da casa, vai dar... Não é, irmão. Deus pode te dar? Pode. Seja um servo fiel, que Deus vai dar. Mas não pega um texto desse e faz isso, porque não é isso. Sim, porque as pessoas interpretam de forma até alegórica, fantasiosa, certas coisas, e não entendem o verdadeiro significado do negócio. E qual era a intenção, de fato, dele usar essa figura de linguagem, né? E ele fala aqui no 8, né? Conheço as tuas obras. Então, o próprio texto, muitas vezes, do Apocalipse explica. Porque lá, eu conheço as tuas obras. Obras de quem? No Antigo Testamento, lá, Ezequias conhecia de Eliaquim, que com certeza João pegou de lá, não tem como não ser. Ele conhece as obras. Por isso que ele põe diante dele uma porta aberta. E essa porta aberta, Miquel, ela também está ligada aqui ao reino de Deus. Isso daqui está ligado ao reino de Deus. Porque a porta aberta aqui para a igreja de Filadélfia é a porta do reino. E é legal que quem fala muito isso é o George Led, né, no livro dele, Apocalipse, que o George Led tudo é reino de Deus. Então, aqui, mas ele, muitos outros comentaristas fazem coro com ele. Que aqui está falando de salvação. Sim. Né, tem alguns que falam de salvação, de reino de Deus. Do evangelho. Mas essa salvação, esse reino de Deus, a pregação, Miquel, pelo menos pelo que eu estudei, não são tantos comentaristas que vai para essa linha aí. Também você pode encaixar a pregação aqui e tudo. Pode encaixar. Mas o sentido principal desse texto é o seguinte: como você me obedece, as suas obras são boas, aquilo que você faz é bom, eu tenho uma porta. É a mesma porta que Jesus fala lá: estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele, que também está em Apocalipse, que está aqui, né, na igreja de Laodiceia. Então, é a mesma ideia de você ter o quê? Você tem, Deus te dá a porta do reino. Olha como é lindo isso, gente. Venha a nós o teu reino ali, da oração do Pai Nosso também. Olha como é lindo isso. E o mais bonito que é isso. Nossa, esse negócio é legal. Olha o texto, por isso que eu gosto do texto. Aqui, ó, Apocalipse 3:8. Lá, conheço as tuas obras. Então Deus conhece as nossas obras. E abrindo outro parênteses aqui, rapidão. Isso aqui é rapidão, tá? O livro de Apocalipse, ele é um livro, entenda isso, tá? Ele é um livro que a salvação, ela é feita, ela é recebida, ela é ganha através das obras. Esse daqui é o livro que provavelmente Pelágio ia gostar mais, porque ele é o livro que é ganho através das obras. Não tem como, né?
ganha através... Você vai ler o Apocalipse todo, Deus ele fala, eu sei suas obras, eu sei o que você faz. E é uma igreja. E também é escrito para a igreja, né? Isso. Então não está sendo escrito para ímpio, né? Isso. Apesar que na igreja de Tiatira, na verdade, fala ainda de fé e fala de obras também, né? Mas sempre quando fala de obras, a gente associa a fé, porque fé sem obras é morta. Então uma coisa não está desconectada da outra, necessariamente. Não, Mas no caso da igreja, as obras são a evidência da salvação. Se você não tem obra, você não... Como que... E aí? Como é que fica? É que a ideia é judaica, né? João, ele era judaico. Então tem vários pensamentos. Tem o pensamento de João, o pensamento de Paulo, o pensamento de Pedro. E o que acontece? Paulo defendeu, né? Paulo defendeu a fé, a graça, em detrimento das obras, né? Mas você tem que fazer boas obras. Aquele que recebe a graça faz boas obras. João, ele não está preocupado com isso. É isso que a gente tem que entender. João está preocupado com o seguinte: você tem que fazer coisa boa, cidadão. Porque o Vingador, o homem lá de olho de fogo, de cabelo branco e tal, aquele que eu apresentei no capítulo 1, ele vai vir. Ele vai vir para fazer juízo, né? A ideia de João é essa. Ele vai vir para fazer juízo. Então ele tá falando assim, vou trazer para... Toma vergonha na sua cara, crente. Aqui para a igreja de Filadélfia, ele tá elogiando. Ele tá falando assim, ó, eu conheço suas obras. É como se ele falasse assim, Miquel, você é crente, caboclo. Você é crente, você é crentão, você serve a Deus de verdade, você pode tomar ceia tranquilo. É isso que João tá falando aqui. Por isso que a porta tá aberta. Então por isso que o contexto que você falou não encaixa nisso aqui. Não. Porque aqui ele também fala, a pergunta é se ele daria a chave do reino e se ele abriria a porta pra igreja esses dias. Então... esse o negócio. O estreito é esse, porque trazer a aplicação desse texto pra nós hoje. Será que Jesus escreveria essa carta para a igreja dos dias atuais? Então, tem... escreve aí uma carta para a igreja brasileira do ano 2022. Então, tem duas nuances aí, né? Tem duas não, tem várias nuances aí, que a gente pode... caminho que a gente pode caminhar. Se a gente entender a igreja como templo, e templo como nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos igreja, ele vai escrever carta. Ele escreve cartas disso aí para muita gente. Existe isso daí é fato. Remanescente. Isso aí é fato. Mas para a igreja coletivamente. Então, mas é por isso que isso não tem na Bíblia. A ideia que o povo defende aí, que Deus vai pegar um povo e esse povo tem um nome, é o povo tal. Não. O nome do povo de Deus é aquele que não nega Cristo. Você quer ser a igreja de Deus? É essa igreja que está aqui, ó. A porta que está aberta aqui em Apocalipse é para os cristãos que não negam o nome dele. Então, por isso que não fecha o Miqueias. Não dá para ele fechar uma igreja só, falar assim, vamos fechar a porta da igreja lá do... Não sei da onde, não vou falar um nome, senão vou ofender alguém. Mas você pensa num nome aí. Vamos fechar a porta daquela igreja que lá dentro só tem pessoas que, não nega meu nome, é santa. Não tem. Não tem, não dá, não fecha isso daí. Por isso que essa ideia aí que muitas escatologias têm, por isso que escatologia é um negócio até engraçado, né? Pra não dizer trágico, porque muitas vezes é ridículo. Vai ter um ônibus, aí todo mundo vai entrar, igual antigamente o povo, não, eu sou da Assembleia de Deus, porque a Assembleia é a igreja que vai subir. Irmão, eu sou da Assembleia de Deus, põe o pé no freio aí, calma. Negócio. A igreja que vai subir é a igreja que, dos membros que não negam o nome de Cristo. Certo? O povo de Deus. O povo de Deus, é isso aqui que ele está falando. Não, porque aqui ele... Porque, na verdade, esse elogio, ao mesmo tempo, carrega uma promessa, né? Porque... Falou bonito, hein? Vou gravar isso aí. Esse elogio carrega uma promessa. Legal. Porque ele está falando, eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quer dizer, ele mesmo já está elogiando e já está... profetizando bênção ali para aquela igreja. Ele antecipa, parece que a coisa, porque na ordem, né, na estrutura das cartas, você tem a apresentação, elogios, exortação ou promessa. Ele já pula o negócio, vamos direto pra promessa. Já que essa igreja aqui já tá boa. Então, por isso que aí a gente entende aqui, porque agora entra um texto aqui, do verso 9, que é uma exortação, mas não ao povo da igreja de Filadélfia, mas aos opositores da igreja de Filadélfia, né? Os inimigos aí da igreja de Filadélfia. Quando diz eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu
te amo. Quer dizer, provavelmente tem um grupo aí de opositores e Jesus está preocupado com a honra dessa igreja. Fala assim, não, eu vou fazer esse povo entender quem vocês são e saber que vocês são um povo que eu tenho apreço por vocês. Eu amo vocês. Eu acho bonita essa frase. Eu te amo. Isso aqui você vê na Bíblia, gente. Jesus falando para uma igreja. Né? E não é uma palavra jogada no vento. É a palavra do Cristo. Tem poder isso aqui. Não é coisa de Instagram, Facebook aí que o povo fala, não. Isso aqui tem autoridade. E até é engraçado que um irmão da minha igreja falou pra mim certa vez que ele não vê nos evangelhos Jesus falando assim que ama a pessoa. Uhum. Você enxerga isso aí no Apocalipse. Uhum. Ele falando pra uma igreja, né? E é interessante. E Jesus tem um negócio com amor, porque ele ama falar do amor. É nas cartas, é no evangelho. O discípulo que Jesus amava. O camarada, ele se acha o namorado do pacote também, né? O João. Então, mas o João, esse cara, ele falou assim: não, eu sou o amado mesmo, quero nem saber. Inclusive, nas cartas, ele fala assim: amado. Amados. É que aqui ele já tá experiente, né? Ele já melhorou bastante, né? Ele já tá diferente daquele João lá, né? Que mandou. O senhor quer, mestre, que a gente mande descer fogo do céu, como fez Elias lá, pra acabar com esse povo de Samaria? Uhum. Ele tá diferente daquele João lá, né? Mas aqui, então, olha só pra você ver. Eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Não, mas você sabe, isso aí você sabe. É só pra gente dialogar aqui, ó. Esse aqui, ó. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que tá aqui. Uhum. Então ele liga dois termos aí, sinagoga. Uhum. Por quê? Porque sinagoga, depois que o povo virou cristão, né? Uhum. Desculpa o meu português pobre, não é virou, né? Mas eu não vou ficar explicando isso aqui. Você entendeu? Depois que o povo veio a Cristo, a sinagoga ficou como um lugar proibido para os cristãos. Eles iam lá, Jesus ia, porque Jesus ele era visto como um profeta, né? Então os profetas eles deixavam entrar ali, deixavam falar, mas ela ficou como um lugarzinho meio ruim para os cristãos. Então quando João escreve aqui sinagoga de Satanás, ele já está fazendo coro com o quê? Com a sinagoga da época, que era uma sinagoga que continuava judaica e que não acreditava em Cristo. Aí, o que eu falei pra você que ele repete em outra carta também, né? Inclusive é na igreja de Esmirna, que também tem elogio. Só tem elogio, mas que sofre, né? A de Filadélfia não sofre. Filadélfia tava na Filadélfia tá de boa, tá tranquilo. Ela tava com chave, tava com reino, tava com porta aberta. E olha que interessante. Se eu fosse da igreja de Esmirna, eu ia pra igreja de Filadélfia. Eu pulava lá também. Agora, uma coisa que a gente tem que parar e pensar, né? Por isso que eu falei que eu vou perguntar a você. Esse povo da sinagoga de Satanás estava dentro da igreja de Filadélfia? Boa pergunta. Tá vendo? Porque quando você lê, dá a entender que não. Dá a entender que não no sentido de oposição. Que dá a entender que é os próprios judeus. Né? Só que aqui o que acontece? Esse povo por isso que encaixa, por isso que eu fiz a pergunta pra você, é o seguinte, encaixa com o que a gente tá falando, que não vai um ônibus só de assembleiano pro céu, não tem isso. Porque dentro da igreja de Filadélfia, pelo menos que eu pude apurar, é dentro da igreja de Filadélfia isso aqui. Porque ele tá escrevendo para a igreja de Filadélfia, então ele tá falando aqui, ó, farei dos que são da sinagoga de Satanás. Por que é da igreja? Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então eles estavam dentro da igreja como judeus, certo? Eles nunca deixaram de ser judeus. Para o povo do Novo Testamento não tem esse negócio de deixei de ser judeu, ele era judeu cristão. Então aqui é uma briga de judeu não cristão e judeu cristão. O da sinagoga de Satanás são judeus não cristãos. Então o que acontece? Eles estavam na igreja de Filadélfia, por quê também? Porque o texto diz assim, ó, que esses que se declaram judeus não são, mas mentem. O que ele diz? Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Então, olha só, é como se Jesus falasse assim, esse povo que está aqui, que está falando que serve, que não serve, que dentro dos seus lábios tem coisas enganosas, eles vão vir e vão se prostrar aos seus pés. Só que isso aqui é tão fantástico, Miquel. Isso aqui é tão lindo, esse negócio. Isso aqui é tão bonito, cara. Por isso que eu falo pra você, Apocalipse, eu até emociono, eu adoro esse negócio. Eu acho que eu deveria ter feito um podcast com ele só falando de Apocalipse. Não, é maravilhoso. Porque olha só, vai em Isaías 60:14 pra você ver. Eu vou ler aqui só pra ler esse texto aqui. E daí, aí a gente pula aqui. Isaías 60:14. Mas olha pra você ver. Olha o que diz esse texto. Também virão a ti
inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão, tá falando o quê? Para Jerusalém, cidade do Senhor, a Sião do Santo Israel. Então, o que está escrito aqui em Isaías? Que os gentios que pisaram em Jerusalém, eles iam voltar, olha só, e eles iam fazer o quê? Ó? Eles iam se prostrar na planta dos pés dos judeus. Olha só para você ver, para você entender o texto de Apocalipse. Olha como é fantástico esse texto aqui, dessa igreja aqui. Aí quando Jesus fala aqui assim, ó, que eles vão se prostrar aos pés do povo da igreja de Filadélfia, sabe o que ele está fazendo? Inversão de valores. Porque a grande maioria do povo que estava aqui nessa igreja de Filadélfia era gentio que se converteu ao cristianismo. E no texto de Isaías, o que ele diz? Os gentios, que não são judeus, vão se prostrar aos pés dos judeus. Aqui ele está falando o contrário. Muitos gentios que estão servindo a Cristo, os judeus, que lá de Isaías os gentios iam se prostrar, eles vão se prostrar aos pés dos gentios convertidos. Há uma inversão de papéis aqui. Sim, o próprio Jesus falou isso, né? Que as prostitutas, os publicanos, eles entraram primeiro, né? Eles aceitaram primeiro a questão do reino do céu do que os demais, né? Que estavam ali, que era para eles. Inversão de papéis, é fantástico isso, é fantástico. Não, e mostra que Deus, ele é um Deus de honra. E isso mostra a misericórdia de Deus. Deus não precisa honrar ninguém. Deus não é obrigado a nada. Ele não deve nada para o Denilson, deve nada para o Miqueias. Mas ele é fiel. Ele é justo, ele é santo. Ele é o caso de Jó. Um homem reto, temente a Deus, desvia do mal. É o próprio Deus que está falando isso dele. Deus se colocando como advogado dele também, né? Quer dizer, se tem alguém que cuida da nossa reputação, que cuida da nossa história, é o próprio Deus. Eu não preciso de ninguém para me defender. Eu tenho um Cristo justo, santo, que ele tá vendo tudo, ele sabe se eu tô sendo certo, se eu tô sendo errado, se eu tô fazendo bem, se eu tô fazendo mal, e ele vai agir. A mesma relação à igreja nesses dias. Você acha que Jesus não tá vendo? Se a igreja está cumprindo o papel dela, ou se não está cumprindo. Com certeza. E se ele tiver que intervir, ele vai intervir em defesa da igreja, e acabou. Isso daí não tem pra onde correr, porque isso tá na palavra dele, é promessa, isso aqui não tem pra onde nós corrermos. Maravilha, aí, né? Como o verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É aqui que eu quero fazer a pergunta apocalíptica, escatológica. Tava querendo acabar o tempo logo pra você não chegar aqui, rapaz. É aqui, porque tem gente que faz teologia em cima desse versículo aqui, né? Aí eu não sei agora que lado que você vai defender aí. Mas os pré-tribulacionistas vão defender que esse texto aqui refere-se ao arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Procede isso ou não? Como que você interpreta agora? Agora eu quero ver. Não dá pra gente cortar o podcast. Não, vou fazer um corte desse vídeo. Vou fazer um corte depois desse vídeo falando se vamos ou não passar pela grande tribulação. Então vamos lá. Vou até tomar água. Aqui é o seguinte. É que eu tenho que começar do começo, né? Senão o povo não entende. Por que ele tá fazendo essa brincadeira, Miqueias, aqui? Você vai ver comigo. Por que ele tá fazendo essa brincadeira? Porque ele sabe, nós somos da Assembleia, eu e ele, né? Nós somos da Assembleia. E a Assembleia de Deus, ela defende uma linha, muitas vezes, dispensacionalista, que eu não vou explicar o que é aqui, depois você pesquisa no Google aí, dá um Google e já era. Mas é uma linha de pensamento que defende, né? A questão das eras, a era da inocência, a era da graça e por aí vai. E os dispensacionalistas são pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas porque o que vai acontecer? Jesus vai voltar, né? Beleza, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar antes da grande tribulação que vai vir sobre o mundo. Aí antes da grande tribulação, ele pega o povo seu, o povo cristão, e leva embora. Não deixa passar pela grande tribulação. Isso daí é o pré-tribulacionismo, correto? E tem o pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo diz o seguinte, não, Jesus vem e o povo crente, o que o povo crente vai acontecer com o povo crente? O povo crente vai passar na grande tribulação. Eu queria convidar você a ler um texto comigo aí, João 17,15. Vamos ler lá. Eu tô com o celular aqui, que pra mim é mais fácil. Celular. Eu
tava até quase instituindo isso na minha igreja para eu pregar lá, mas daí não vai dar muito certo. É porque para mim enxergar é melhor. João 17,15 diz assim, ó. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, olha só, o principal texto do pós-tribulacionista é esse aqui. O que esse texto diz? Não peço que os tires do mundo, quer dizer, não peço que tire os crentes do mundo, e sim que os guardes do mal. A ideia do pós-tribulacionismo é o seguinte, Miquel, eu também não sei o seu pensamento, mas vou perguntar para você, você não vai escapar, não. Acho que não, aqui o meu podcast não, é verdade. só você mesmo. Aí o que acontece? Eles dizem o seguinte, que os cristãos, eles vão passar pela grande tribulação, mas guardados. O que significa isso? Sabe a ideia de que você é crente e você está servindo tipo o exército? Né? Qualquer coisa, aeronáutica, aviação, e você tem que participar da guerra, e você chega lá na guerra e você é protegido por Deus. Você está no meio de uma guerra e é protegido por Deus. Certo? A ideia do pós-tribulacionista é essa. A ideia do pré-tribulacionista é essa aqui, ó. Vai lá em 1 Tessalonicenses 5,9, se você quiser aí. Você que está vendo esse vídeo aí, e o Miqueias também. Ele conhece bem esse texto aqui. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que esse texto diz, através do apóstolo Paulo? Que Deus não nos destinou para a ira. Então, dá para você perceber que são duas linhas de pensamento que têm base bíblica. Aqui eu citei os dois textos principais, né? Mas dá para a gente falar só disso. O Miquel sabe disso. Dá pra gente falar só disso. E um pensa que a gente vai passar, outro pensa que não. Eu, irmãos, não é porque eu sou assembleano, não é porque... nada disso. Mas eu sou pré-tribulacionista, no meu pensamento. Eu acredito que é a visão que mais se encaixa. O pós-tribulacionismo, para mim, ele tem umas ideias meio que não encaixa muito. O pré-tribulacionismo encaixa mais. E também porque eu sou esperto, né? E se não for, vai passar pela grande tribulação. Eu não quero passar esse negócio, não. Eu vou pro lado aqui. Aí eu vou chegar, vou fazer um podcast com ele na grande tribulação. Tá marcado o podcast com o Denil na grande tribulação. Aí eu quero... Agora, mas vamos lá. Outra coisa, por isso que eu falei que a gente tem que ir por partes, né? Eu tenho que me defender aqui. Agora, olha só, eu acredito que nós vamos ser arrebatados, tá? Antes da grande tribulação. Por que esse texto é grande tribulação, tá? Tem isso também, porque já fala de tribulação em outros textos de Apocalipse, mas aqui tem uma diferença. Por que é grande tribulação? Porque eles vão ser guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, é a hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro, não é uma provação ali no momento. Então, aqui é uma provação escatológica. Então, aqui não há dúvida que João está falando sobre... Qual é a grande provação que virá? A de vir? A grande tribulação. Que está lá em Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13. Deixa eu lembrar o texto de Lucas. O texto de Lucas eu não lembro. Eu lembro mais de Marcos 13. Está em 1 Tessalonicenses. Está em Atos, capítulo 2, que ele cita lá o profeta Joel. Está lá em Amós. É a ideia do dia do Senhor, né? Que é o texto, assim, que é o texto que eu acho que eu até marquei aqui. Amós 5,18. É o pior texto da grande tribulação, que eu entendo, assim, do Antigo Testamento, é Amós 5,18. Mas nós não vamos ler, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas depois você lê na sua casa. Mas o que é aqui? Por que é grande tribulação? Porque é para o mundo inteiro. Então, fecha a questão. Aqui está falando de uma grande tribulação. Outra questão é... Aqui tá falando da grande tribulação e eu perdi o fio da meada que ele falar, rapaz. Há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que eu ia falar da grande tribulação agora que eu perdi, rapaz? Foco. Bom, vamos voltar ao que é importante. Resumindo aqui, que eu perdi o que eu ia falar, e pior que era importante o que eu ia falar e eu fugi, daqui a pouco eu lembro. Lembrei. Lógico que eu lembrei. Por que isso aqui é importante, você falar que é uma grande tribulação fora? Porque muitos estudiosos dizem o seguinte, Apocalipse pode ter sido escrito no tempo de Nero, ano 65, né, 68 a.C. Por que eles defendem isso? Porque eles defendem o seguinte, essa tribulação aqui, que
que João está falando, e que Jesus fala em Mateus 24, 25, Marcos 13, é a destruição de Jerusalém no ano 70. Jerusalém foi destruído no ano 70, então quem não acredita muito que Apocalipse é um livro escatológico e fala das coisas muito futuras, joga esse texto para antes do ano 70. Então, eles falam assim, a grande tribulação que é de vir sobre o mundo aqui foi a destruição lá de Jerusalém. Foi a destruição de Jerusalém. Ou não seria de alguma aprovação que viria? Porque a igreja do primeiro século ao século III foi perseguida. Uhum. Não seria referente a alguma coisa pontual nesse período, dos 3 primeiros séculos? Então, quando a gente... Olhando, interpretando para a igreja daqueles dias mesmo, para a igreja de Filadélfia daqueles dias, não olhando escatologicamente. Sim. Se você tira a escatologia desse texto aqui, se você for olhar para o texto que João está escrevendo aqui, você vai entender que eles já passaram por tribulação ali. É por isso que tem uma diferença de tribulação e grande tribulação. Então, porque quando você olha para a igreja de Esmirna, Jesus fala de uma tribulação e ele não ia livrar ela. Né? Sim, haveria uma tribulação de 10 dias. Mas há uma diferença. Na igreja de Esmirna há uma diferença. Olha numa ele fala que vai livrar, na outra ele diz que não vai livrar. Então, olha a diferença que há no texto. É isso que aqui, eu quero que você... Apocalipse 2 e 9. Olha só. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Né? Que você já falou dessa carta aqui. Sim. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Antes, sinagoga de Satanás. O que é tribulação nesse texto de Esmirna aqui? É a dificuldade que o povo passa, a sua pobreza. Sim. Ok. Isso daqui fechou. Mas não depois, é diferente da tribulação, por isso que eu... Então, mas o verso 10 lá ainda fala de... Não, vamos continuar aqui, que eu não... Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. Veja bem. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É uma igreja de mártires. Sim. Porque ainda aqui... guardaste a minha palavra, a palavra da minha presença, e eu te guardarei na hora da tentação. Aqui ninguém vai guardar ninguém. Aqui na onde? Aqui no Esmirna. Ah, não. Pelo contrário, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Quer dizer, uma igreja... Num contexto, a igreja está sendo provada, e Jesus vai deixar ela ser provada, e num outro contexto ele fala, não, você vai proteger. A igreja de Filadélfia era uma igreja também, muita bênção naquela igreja. Eu queria ir para aquela igreja lá. Então, na verdade, o que acontece? Tudo tá ligado. Eu quero polêmica, eu quero sangrar a tela. Não é polêmica, não. Olha aqui, ó. Tudo tá no contexto do versículo 9. Tudo tá no contexto do versículo 9. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Ela passava por muita dificuldade. Sim. Ela passava por muita luta. Então, quando João escreve aqui, ele tá falando de algo que ele já sabia, certo? Então, do 9 aqui, certo? Até o período de 10 dias, o pontinho do 10 dias, ele tá falando ali da realidade deles ali. O que ele faz? Ele fala da realidade deles, que eles sofrem, que eles são pobres, a tribulação ali é essa pobreza. Mas aí ele dá uma palavra de esperança. Ó, ser fiel até a morte. Ele já fala, ser fiel. A igreja de Filadélfia, ele já fala, eu conheço as tuas obras, é a mesma coisa, eu já sei que você é fiel. A igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Então, ele já dá uma palavra de esperança. E dar-te-ei a coroa da vida. Aí a coroa da vida se encaixa na questão da grande tribulação lá de Filadélfia. Aqui já tá falando, de escatologia. Certo? Porque daí responde uma pergunta. Ele já fala do dano na segunda morte, só para fechar o pensamento. Então, por isso que há uma diferença muito grande de Esmirna para Filadélfia. Por isso que eu fechei aqui, ó, que essa provação aqui, essa tribulação, ela é uma grande tribulação, ela é uma tribulação diferente. Por quê? Porque ela há de vir sobre o mundo inteiro. A tribulação de 70 veio só sobre Jerusalém. Olha a diferença. E para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui tem um viés escatológico, tem um viés apocalíptico muito grande aqui. Agora me explica uma coisa aqui, que é uma dúvida mesmo. Alguns separam tribulação, nós entramos no negócio de tribulação, virou uma prova isso aqui. Virou. Tem alguns que falam de tribulação e de grande tribulação. Até onde eu sei, os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, crê que a igreja passará pela tribulação, mas não pela grande tribulação. O que seria essa tribulação que a igreja vai passar e o que é essa grande tribulação que a igreja não vai passar?
Vamos lá. O que eu posso dizer? Isso aqui é uma característica de tribulação, isso aqui é uma característica de grande tribulação. Pra gente entender, porque senão dá a entender que, tipo, a igreja desses últimos dias é uma igreja que, tipo, comparada às igrejas, essas igrejas aqui que sofreram, igrejas de março, inclusive até nos dias atuais, que tem gente sofrendo até hoje, né? Perseguição, morrendo pelo evangelho. Aí dá a impressão que nós aqui, nós somos melhor, mais limpinho do que esse povo aqui que já sofreu, coitado. O que acontece? Vamos lá, por isso que sempre tem que voltar do começo. Por que eu falei de linguagem apocalíptica? Por que eu falei que o Apocalipse é um livro apocalíptico? Ele é uma profecia apocalíptica que mudou com o tempo. A gente tem que entender isso aqui, tá? As escatologias, muitas vezes, elas erram porque foge disso. Foge disso. Todo livro de Apocalipse, qualquer livro apocalíptico que você for ler, qualquer livro do Novo Testamento que tiver característica apocalíptica, tipo Mateus 25, 24 e tal, você vai ter que ler com a ideia do seguinte: o povo, quando saiu do exílio, ele sofreu, morreu criança, ele saiu transtornado. Então ele passou a entender o seguinte: eu tenho que fazer boa obra, porque senão Deus vai me castigar e vai ter um dia terrível. Vai ter um dia terrível. É o que está em Amós 5,18 aqui, que eu estou quase lendo. Mas o que acontece? Eu tô quase lendo. Mais 5,18 em nome de Jesus. Olha, pra nós entender. Senão olha nós só não pra vai você entender. ver. Não, vai entender. É que eu tô chamando pro povo ler lá, em casa. Né? Porque senão não vai dar pra terminar essa carta aqui. Quer ver? 5,18. Rapidinho, mas Ó, olha o que diz Amós 5,18. Falei pra você que eu falava bastante. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Ele faz uma pergunta. O dia do Senhor, que é a vinda de Cristo, vai ser dia de trevas e não de luz. Vai ser dia de como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse ele com o urso. Então ele foge do leão, dá de cara com o urso, não tem escapatória. Ó. Ou como se entrando em uma casa, ele encosta a mão na parede, ó, e ele é mordido por uma cobra. Quer dizer, não tem escapatória para ele. O dia do Senhor vai ser assim, não vai ter escapatória. Inescapável, inevitável. Não vai ter. Então, quando se fala em grande tribulação, a ideia está muito baseada no Antigo Testamento e na linguagem apocalíptica. Porque, olha lá, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade. Aí, se eu paro de ler aqui, você ia falar, nossa, então a questão que a gente vai passar pela grande tribulação é real. Está lá em Amós. Só que o texto não termina aqui. Ele está falando que o dia do Senhor, porque Jesus vai voltar para toda a humanidade. Aí ele explica quem que vai passar por esse dia do Senhor. Essa dificuldade aí. Essa prova de pôr a mão na parede e a cobra picar. Olha o 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tem nenhum prazer. Então o que ele está falando aqui, profeta Amós? O povo judeu estava adorando a Deus de uma forma totalmente errada, não adorava a Deus. Então ele fala, eu desprezo essas festas. Vocês oferecem holocausto, oferta de manjares, que eu não me agrado deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos seus animais. Afasta de mim os teus cânticos. Está lá no versículo 23. E eu vou parar por aqui. Mas já deu para você entender o contexto. Então quem vai passar por esse dia do Senhor, de fugir do leão contra o urso, fugir do urso contra o leão, pôr a mão na parede e a cobra picar, vai ser aquele que Deus não está se agradando. Então, na ideia da grande tribulação, por que, Miqueias? Que eu acredito então, que a gente não vai passar por essa grande tribulação. Você entende do que dia é uma questão do Senhor. de juízo isso, para ímpios. Isso, exatamente. Porque o juízo para o crente, irmão, vou falar um negócio para você, a gente não acredita em purgatório, não tem escapatória. Escatologia, o povo tem lá, milenista, pós-milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista. É legal você estudar escatologia, é legal. Mas também bagunça muita cabeça, porque não tem uma... O que eu sempre falo? O que é importante? Você entender que você tem que ser igual o povo da Filadélfia aqui. Não negar o nome de Jesus e ter boas obras. Porque daí, irmão, irmão Denilson, eu vou passar pela grande tribulação, eu tenho que ser pós-tribulacionista, e se for verdade? Você não é servo de Deus? Você vai passar lá, Deus vai te proteger. Acabou, meu amigo, acabou. A cobra não vai te picar. Por isso que eu não ligo muito para escatologia. A cobra não vai te picar. Aí eu brinco que eu sou pré-tribulacionista porque eu não quero passar por isso, porque é lógico, ninguém quer passar por nada disso. Mas olha só, aquele que está em Cristo não vai passar por nada que a grande tribulação vá oferecer para o ímpio. Sim, eu entendi. Ainda bem que vai ficar gravado, que eu vou esquecer isso que eu falei.
Eu entendi a lógica. Você entendeu isso? Eu entendi a lógica que você quer defender, mas não dá pra mais explorar isso. Não dá, mais. já falamos. Mas aguardem que eu vou fazer um podcast especial só de Apocalipse, só com dúvidas que eu tenho sobre Apocalipse. Joga aí nos comentários aí só as dúvidas de Apocalipse. E depois eu vou fazer ele responder tudinho. Verso 11, vamos lá. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei a coroa. Ao vencedor. Toma cuidado com esse arminianismo aí. Ao vencedor. É outra treta isso aí. Ao que vencer, eu farei a coroa. Mas lembra do templo da do meu ideia Deus, que eu falei. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, meu Deus, e também no novo nome. Meu Deus do céu, só aqui São já dá um podcast. Coisas, são muitas coisas, não dá pra explorar. Só aqui já dá um podcast, só nos versículos 12. Explorar. Aqui. Sinceramente, é muita coisa. Eu queria só que você falasse uma coisa também, porque... Fala aí, seguiu. Pra gente concluir aqui, porque não dá pra não falar mais. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. As pessoas leem Apocalipse, e tem muito texto em Apocalipse que deixa a gente meio que confuso. Por exemplo, você fala aqui de coroa, e muitas outras coisas o texto fala, né? Chifre. E... olho. Eu não sei se as pessoas interpretam literalmente certas coisas, ou se o autor está apresentando assim apenas para descrever, porque quando eu penso em coroa, até mesmo essa questão de recompensa, e eu olho para um Cristo que usou uma coroa de espinhos, eu não consigo imaginar eu recebendo uma coroa cheia de pedrinha de ouro, entendeu? Ainda que ele possa me dar. Uhum. Mas eu não consigo entender isso. Porque seria é algo que não cabe na balança, entendeu? De um lado você tem uma coroa de espinhos, do outro lado pra alguém que não fez nada, que é tudo graça. E eu recebi uma coroa bonitinha, limpinha e tal, porque tem alguns que se pegam nessas teologias. Como se no céu houvesse algum tipo de ostentação, né? A minha casa, a minha mansão no céu vai ser maior do que a do fulano, a minha coroa vai ter mais pedra do que a do outro. Isso daí já dá. É questão de galardão e etc. Como que você interpreta aqui a questão da coroa? Isso daqui é bem literal, simples. Isso aqui é bem literal. simples. Isso aqui é bem simples. Vamos lá, como é que eu vou... Grande parte da carta de Apocalipse não é literal, no sentido literal assim. Vai acontecer o que está aqui, acontecer isso, legal. Só que não da forma que está escrito. A escrita é simbólica. É para demonstrar. Por exemplo, coluna aqui não é coluna. Não é que você vai escrever. Não é. Coroa também não é que você vai receber uma coroa. Tá ok? Como o Miqueias falou, é lógico que Deus pode te dar isso, pode. Só que tem um detalhe que o povo esquece, o povo que defende isso aí, Miqueias. Acho que o povo nunca leu Bíblia ou então gosta de enganar os outros mesmo. Uhum. No céu, eu pergunto pra você que tá assistindo, vai assistir, ouro vai ter valor? Igual tem aqui na Terra? Não, ainda eu ouvi alguém Diamante falar... vai ter? Eu ainda alguém falar assim, o que na Terra é tido como mais precioso, lá no céu vai ser asfalto. Exatamente. Mas olha só, o livro de Apocalipse, por que ele é o melhor livro que você pode ler na sua vida, depois que você entende? É o melhor livro que você pode ler na sua vida. Porque ele é um livro tão bom, mas tão bom, que ele traz uma carga de esperança tão fantástica, que quando você entende que ele foi escrito no momento que o povo estava passando por uma perseguição violenta, então é fácil você entender tribulação, grande tribulação nesse contexto. Então quando João escreve, Jesus fala para João, ele está falando assim, vai lá e conforta aquele meu povo que está sofrendo, que está difícil. Conforta. Porque daí ele está falando para a igreja de Filadélfia que você me serviu. Será que não tinha dificuldade na igreja de Filadélfia? Não está falando aqui, mas com certeza tinha. Toda a igreja do primeiro século cristã, meu amigo. Nossa, eu vou falar uma coisa para você. Não era igreja. Era igual um professor meu falou na faculdade. Era conventículo sectário. Eu nunca mais esqueci essa palavra. O que acontece? Era lugarzinho pequeno de pessoas excluídas da sociedade. Uhum. É isso que a gente tem que entender. A igreja no primeiro século era lugarzinho pequeno daqueles que eram fugitivos, gente. Uhum. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso. Aí quando você lê um texto desse aqui, que Jesus está falando assim, eu venho sem demora, quer dizer, eu estou chegando. Uhum.
guarda o que tens, olha lá, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual era a coroa do povo da Filadélfia? Não era uma coroa de ouro, não era. A coroa era o quê? A fidelidade. Nossa, é emocionante. A fidelidade do povo a Deus, Miquel. Então, olha como esse povo que prega essa baboseira que você falou erra no texto. Tem que entender todo o contexto. Coroa aqui, primeiro você tem que entender que coroa no céu não vai ter sentido para você, bobeira. Lá o rei, o templo vai ser Jesus, a luz vai ser Jesus, tudo vai ser Jesus. Jesus vai ser o templo, é o que nós vamos ia falar aqui mais para baixo. Nada então, pode ser comparar. É por isso que eu falei, você pega a cruz, você exatamente. pega o Cristo que veste uma coroa de espinhos, e aí você pega aquele que ele se entregou ganhando uma coroa de ouro, é uma coisa que na balança não tem sentido nenhum. Porque na verdade a maior alegria da vinda de Cristo é o próprio Cristo, não tem mais nada de especial. Cristo é o especial, Cristo é a centralidade. Acabou. Não tem mais nada. A alegria é estar com Cristo, a plenitude é estar com Cristo. Se morreu hoje, por isso que isso é o que me traz paz também, porque o crente, se ele morre hoje, agora, se eu cair duro aqui no chão, no segundo seguinte eu tô no paraíso, tô com Cristo, acabou. Então, estar com Cristo. Controvérsia, que você vai estar em intimidade com Cristo e tal. Não, vem com esse tô brincando que você. Vai acabar com a minha teologia. Você jogou uma polêmica em cima de mim aqui, lá. Então, é algo importante. Depende de como você interpreta a palavra do Rico. Se é parábola, se é literal, vem com essa pra cima. Tô brincando que você não vem. Mas, gente, vamos encerrar, senão ele não vai acabar esse negócio aqui hoje. Hoje eu convidei a pessoa que mais conhece Apocalipse no nada. Aí eu fico fraco, assim. E é fantástico, né? Se você parar pra falar o versículo 12 que a gente fica aqui mais um tempo, porque tem tanta coisa aqui. Sim. É maravilhoso. Eu sou assim pra Romanos. Você é assim pra Apocalipse. Sim. O meu livro predileto da Bíblia é Romanos. Apocalipse eu vou chegar lá ainda, porque tem... O Adelson, nosso amigo, é tudo Paulo. Tudo que é de Paulo, o Adelson gosta. É isso aí, o Adelson tem que chamar ele de novo aí. Paulólatra. Eu gosto... Não, mas Paulo não tem jeito, né? Mas, gente, é isso aí. Espero que as interrogações que surgiram na nossa cabeça, o Espírito Santo agora resolva aí essa treta, é culpa do Denilson. É culpa sua, você que jogou, né? Eu nem ia falar de grande tribulação, ia passar de largo que ia falar. Não, mas essa não tinha como não perguntar. Eu acho que seria interessante no futuro a gente bater um papo aí, combinar de falar alguma coisa mais profunda aí da Apocalipse. Mas tem que ser devagar, um assunto por vez, porque senão ninguém entende o negócio. Não, é verdade. É muita coisa, Apocalipse é muita coisa. Mas, gente, tá encerrado. Denilson, Deus abençoe, né? Mais uma vez. Né, já esteve aí, e que Deus continue abençoando aí, se aprofundando cada vez mais, seja um crente igual a Filadélfia. Senão você vai ficar igual a semana que vem, que não vai falar da Laodiceia. Nossa, rapaz, Laodiceia é legal também. Eu queria falar de Laodiceia. Laodiceia é legal. Laodiceia é quente. Laodiceia é legal. Semana que vem nós vamos estar aí, se tudo der certo. Estou confirmando ainda se quem eu convidei para esta semana que vem estará aqui. Mas Deus vai prover aí pra gente estar conversando sobre esse tema aí, fechando, né, a igreja de Laodiceia, a igreja que não tem elogios, né, só... Coitado. Porque Laodiceia é interessante, uma característica que eu já vou adiantar pra vocês aqui. Tá dando spoiler. Gente. Spoiler aqui. Como Sardes também, mas Laodiceia ainda é mais específico. Laodiceia é a igreja que não tem heresia, não tem herege, não tem heresia, não tem perseguição externa, tem nada. E é uma igreja problemática. É a igreja que causa repulsa em Jesus. Então, às vezes, a gente está enganado sobre o que é ser uma igreja que agrada ou não a Jesus. Às vezes, na nossa igreja não tem herege, não tem heresia. Às vezes, não tem perseguição externa, interna, nada. E a gente pensa assim, essa igreja é o céu. Não. Mas tem teologia da prosperidade. Falei baixinho. Gente, tá encerrado. Até semana que vem, se Deus se permitir.